E a tua semente é para que a palavra corra, para que eu possa estar dedicado 24 horas por dia ao ministério. Então eu sou muito agradecido a todos vocês que estão semeando nesse reino e eu queria nesse momento dedicar essa palavra a vocês. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: olha, eu aprendi a viver bem com qualquer que seja a situação. Eu sei estar em abundância, como também sei passar por momentos de tribulação, de dificuldade. Pois é, e quando a igreja entregava ao apóstolo Paulo a sua semente, ele confessava a favor da igreja, ele dizia: e o meu Deus suprirá toda a tua necessidade. Em Filipenses 4:10, ele diz que me alegro de que vocês novamente tenham revivido o cuidado para comigo. E eu queria repetir essa palavra para você, é esse verso que eu deixo para vocês todos, que essa semana chamaram no WhatsApp, passaram a mensagem, pegaram o número da conta, fizeram lá sua semente, depositaram, muito agradecidos, recebam abundantemente mais em suas vidas. Os abençoados são fiéis, são honestos, são sinceros com o Senhor. Eu penso que Deus se agrada da nossa sinceridade com as coisas dele, com os assuntos de Deus. Então, muito agradecido a todos vocês. Declaro abundância em suas vidas, declaro proteção em sua casa, declaro a multiplicação dessa semente a seu favor. Isso é o que diz a palavra, né? É aquele que semeia escassamente, mesmo que seja escassamente, mas ele vai colher também. Aquele que semeia abundantemente, ele vai colher da mesma maneira, abundantemente. Então, semeie como tiver no teu coração e eu tenho certeza que você vai experimentar algo grandioso nessa área, na tua vida. O tema hoje, eu fiz uma pergunta: de que espírito você é? Responda-se a ti mesmo, responda-se a você mesmo. E você já sabe que quando nós estamos falando nesse contexto aqui, espírito é com E minúsculo, ou seja, qual é o teu procedimento, qual é o teu comportamento. Você sabe que o nosso comportamento, falando de doutrina, claro, ele é gerado por aquilo que a gente ouve. Aquilo que eu ouço cria em mim um comportamento. Aquilo que eu me alimento cria em mim um procedimento, uma forma de reação, cria em mim um jeito de agir, um jeito de responder, uma maneira própria de tratar as coisas. Então, todo mundo tem uma forma de ser. Essa forma de ser é gerado por aquilo que você ouve. Então, a esta forma de ser nós chamamos de espírito. E essa é a pergunta: de que espírito você é? Eu vou ler para você aqui um verso bem rápido, Lucas capítulo 8, verso 18, para te falar algo que pode salvar a tua vida. Diz assim: vejai, pois, como ouvis, ou melhor, cuidai, pois, como ouvis. Ou seja, cuide da maneira com a qual você ouve, porque a todo aquele que tem se lhe dará mais, e a todo aquele que não tem, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Então eu queria dizer para você que aquilo que você ouve hoje tem o poder de afetar o teu amanhã, e até o hoje mesmo. Então, 3 perguntas: o que você ouve, como você ouve e de quem você ouve. Porque hoje em dia, com as mídias sociais, há todo tipo de informações na internet. Você hoje pode ouvir, pode ver uma informação que está sendo veiculada neste momento lá no Japão, lá na Europa, lá na África, né? Nesses continentes aí.
E você ouve e conhece a informação aqui onde você está, aí na tua casa, em tempo real. Então, o que você anda ouvindo? Como você ouve e de quem você ouve? Nós estamos em época, né, de pandemia, uma pandemia de um vírus, que é o Covid, da família do coronavírus. Mas essa pandemia, ela está, não se engane com isso, ela está gerando nos desavisados uma outra epidemia, que é a epidemia do medo, a epidemia do susto. Eu queria te dar uma informação de conhecimento humano, para te ajudar um pouco a você repousar em teu espírito com relação aos acontecimentos de hoje. Porque é para isso que nós estamos aqui, para te trazer uma palavra de paz, uma palavra de conhecimento, uma palavra de entendimento, né? Há muitos anos atrás, nós tivemos no mundo, no velho mundo principalmente, claro, uma doença chamada peste negra. Essa peste, chamada peste negra, essa forma de doença, que era contagiosa, altamente contagiosa, matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. É isso mesmo. A população do Brasil hoje está em torno de 210 milhões de pessoas, segundo o nosso IBGE. A peste negra matou no mundo todo, naquela época, cerca de 200 milhões de pessoas. Ali pelos anos de 1918, tivemos outra epidemia ali na Europa, chamada gripe espanhola. Gripe espanhola matou, segundo as notificações, cerca de 50 milhões de pessoas. Quer dizer que a peste negra e a gripe espanhola juntas mataram a população atual do Brasil inteiro e da Colômbia ou Argentina, por exemplo. Por exemplo, para você ter uma ideia. O Covid-19, quando ele contagia uma pessoa, dessas pessoas contagiadas, de 100% das pessoas contagiadas, contaminadas, só serão afetadas cerca de 2 a 3% dessas pessoas. Então, se porventura eu for contaminado com a Covid-19, eu vou confessar e vou declarar que eu estou e faço parte das 98% das pessoas que vão gerar em seus corpos os anticorpos e serão curados. Por que então que eu tenho que me assustar e ficar apavorado, doente, tomando remédio, agoniado, porque o Covid-19 está matando tanta gente? O que você ouve, como você ouve e de quem você ouve? Filtre isso. Aqui em Lucas 8,18 está dito: cuidai, pois, como ouvir, porque se você bobear, a todo aquele que tem, lhe será dado, e aquele que pensa que tem, lhe será tirado. Depende da maneira como você responde a essas 3 perguntas. O que você anda ouvindo, como você ouve, de quem você ouve. Eu ouço por aí notícias de todo tipo. Eu sou uma pessoa altamente... Eu gosto de me informar, gosto de ler, gosto de saber, gosto de conhecer as coisas, na medida do possível que esteja a meu alcance também. E eu tenho visto pastores apavorando as pessoas, tenho visto a mídia, não se fala, ela está apavorando mesmo. E eu tenho visto os governos, alguns, né, dando cabeçada, confrontando-se, sem saber bem onde estão pisando. Então eu queria, nesse início de ministração hoje, trazendo essa palavra de paz ao teu coração, de conhecimento, palavra da graça, que é a que nos salva, eu queria estabelecer 3 parâmetros aqui. Primeiro, quando a Bíblia fala trevas, está falando desconhecimento. Toda vez que você vira essa palavra, você tem que julgar o contexto.
Quando fala coração, está se referindo à tua mente, né? E quando fala espírito, está falando de comportamento. Observando o comportamento de uma pessoa, nós podemos deduzir que comida ela está comendo. Me entende? Quando você ouve uma pessoa falar, quando você observa a sua linguagem corporal, né, seu body language, como dizem nossos irmãos lá da Gringolândia, você vê que o que essa pessoa está ouvindo. Se você vê hoje em dia uma pessoa assustada, você vê que essa pessoa está ouvindo alguma coisa inconveniente para ela, né? Se você vê uma pessoa com vigor, essa pessoa aí está ouvindo corretamente, né? Respeitando tudo isso aí. Então, biblicamente, quando a gente fala espírito, é o resultado, né, daquilo que é gerado por aquilo que você ouve. Em Romanos capítulo 8, verso 15, eu quero ler para você aqui, diz assim, olha: vocês não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez, há um outra vez aqui, em temor. Ou seja, quer dizer que aquele que anda em temor é porque ele está recebendo uma doutrina, uma informação que está gerando nele ou nela um comportamento de escravidão, um espírito de escravidão. O tema hoje se chama de que espírito você é. Agora você entende. Bom, você manifesta, se comporta ou procede de acordo com aquilo que você está ouvindo. E aqui diz que você não recebeu o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. Então quer dizer que essa informação que você ouve é a que vai te sustentar para você passar por esses momentos maus. Paulo disse que o dia mau viria, né? Mas que com essa armadura, que é a palavra da graça, o evangelho da graça, nós deveríamos permanecer firmes para resistir no dia mau. Então essa palavra que eu estou trazendo é uma palavra para te ajudar a resistir. Porque eu não estou dizendo que é fácil. Nós estamos presos, todos. Nós estamos retidos. Algumas pessoas estão trabalhando, outras pessoas estão na rua inadvertidamente. Eu não sou a favor e nem contra. Eu prefiro orientar as pessoas que me ouvem, orientar a minha casa, a gente obedecer a quem conhece do assunto um pouco. Porque se, por exemplo, vou te dar um exemplo, Flavinha, que está nos assistindo, se o meu carro dá um problema no motor, eu não vou levar o meu carro no psiquiatra, certo? Eu vou levar no mecânico. Da mesma maneira, se o meu filho tem que fazer um tratamento no dente, eu não vou levar o meu filho no mecânico, eu vou levar no dentista. Então, quando nós estamos diante de uma circunstância como essa, eu prefiro ouvir o médico, um médico que me pareça sensato, para eu poder ter um comportamento sensato diante daquilo que está ocorrendo. Mas não é um comportamento apavorado, nem de medo, nem de pânico, muito menos. Por quê? Porque aí já entra a palavra que é dada ao Espírito. E essa palavra dada ao Espírito tem a condição, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem o poder de gerar em todos nós uma identidade que nos ajuda a viver nesses dias maus. Então, em espírito de escravidão estão muitos irmãos crentes que a gente vê por aí. E onde é que reside esse espírito de escravidão que faz as pessoas andarem em temor? Bom, em primeiro lugar, ele reside no sistema religioso. No sistema religioso vigente aí. Pode estar naquilo que você vê, porque teus olhos te enganam, né?
e com a quantidade de informações que nós temos pela internet atualmente, sendo bombardeado pela mídia, pela televisão, pelo rádio e pelas redes sociais, você acaba pensando que nós estamos vivendo o pior momento da Terra, e não é, como eu já te disse no princípio, né? E como é que eu vou então me libertar desse espírito? Porque eu tenho que me libertar dele. Como é que eu vou me libertar desse espírito aí? Aqui eu tenho uma palavra para você. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim, ó, 2 Coríntios 4, 13. Porém, tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E o apóstolo está trazendo, o apóstolo Paulo está trazendo essa palavra aqui num contexto de fé. Entende? Então como é que você se liberta do espírito de medo? Se convencendo que aqui, no púlpito da graça de Deus, né, no púlpito que prega a graça de Deus, que traz essa liberdade, como está dizendo aqui no YouTube a minha abençoada sogra lá de Bogotá, a liberdade do Espírito, essa liberdade vem pelo conhecimento da palavra. Então essa palavra te liberta e cria em você um espírito de fé. Agora já não estamos mais falando de um espírito de escravidão, um espírito de medo, um espírito de temor. Nós estamos falando de um espírito de fé. O espírito de fé te libera do espírito de medo, do espírito de escravidão. Então você tem que fazer o seguinte: substituir o que você está ouvindo, e isso está debaixo do teu controle. Muitas coisas não estão debaixo do nosso controle, do nosso arbítrio, mas decidir o que eu quero ouvir, o que eu não quero ouvir, está debaixo do meu controle. E para substituir o espírito de escravidão, eu tenho que substituir o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Ora, eu não quero ser chato, mas vou repetir aqui. Você já sabe o que tem que fazer. Tem que lavar as mãos, se sair tem que usar máscara, só saia para o essencial. Quando chegar, faça o seu asseio e viva a sua vida feliz. Mas se você liga a televisão, eles estão falando isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E no dia seguinte, mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. E é só morreu, 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 morreu. Você quase não vê na imprensa uma pessoa que foi recuperada, que pegou esse vírus e se recuperou. E eu já disse para você que quando esse vírus ataca uma pessoa, só 2%, quase 3%, 2% das pessoas são afetadas. 98% não tem nem sintomas, né? Mas a mídia faz você pensar, com a informação que tem, que isso é o pior momento da Terra. E se você está ouvindo o nosso tema hoje desde o princípio, eu já te falei da peste negra e da gripe espanhola, que sozinhas mataram cerca de 250 milhões de pessoas. Então, abençoado, nós não estamos vivendo o pior momento. Estamos vivendo um momento mau, um momento delicado, um momento que tem que ter cuidado. Mas é um momento para você se alimentar com a palavra que traz um espírito de fé. Crie, por isso falei, e não se alimentar com outra coisa que está no sistema religioso, por exemplo, que te traz um espírito de medo. Porque o que eu estou vendo aí nos nossos irmãos no sistema religioso, eles estão caindo. Eles estão contra a palavra que diz que 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro lado e tu não serás atingido. Esses irmãos que estão no sistema religioso, esse verso para eles não vale não. Porque alguém espirra lá naquela montanha, ele já cai para trás aqui. Por que ele age assim? Por que ela age assim? Né? Por que, abençoado? Ela age assim porque ela está no espírito de escravidão, está ouvindo uma informação mentirosa. Tem que substituir pela palavra da graça, né? Lembre-se que aquilo que você ouve gera em você um comportamento. E o que você ouve lá no sistema religioso não te deixa experimentar isso aqui, ó, Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim, olha aqui:
Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Quando o Evangelho diz não vos conformeis a este século, está dizendo não se conforme com o que você está vendo por aí. Não se conforme com aquilo que você está recebendo de pessoas que não conhecem nada dessas coisas e estão falando um monte de bobagem por aí. Não se conforme com isso. E mais diz, olha aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o teu entendimento precisa ser transformado, mas para ele ser transformado, você tem que se submeter a ouvir uma informação que gera em você um espírito de fé e não um espírito de escravidão. Me entendeu? Por isso é que eu dou glória a Deus pela vida dos nossos abençoados que nos seguem aí. Então, nós temos aqui um mote, né, uma frase, diz assim, ó, renove sua mente e transforme sua vida. Se você renova a tua mente, a tua vida será transformada por você mesmo, pela renovação da tua mente. E isso vai em linha com o que eu acabei de ler em Romanos 12, verso 2. Você tem que renovar a tua mente, tirar o espírito de escravidão e deixar entrar a informação do espírito de fé, e isso vai te fazer andar num comportamento de fé, e isso vai transformar a tua vida, porque você vai começar a chamar à existência coisas diferentes daquelas que, quem sabe, você esteja falando até agora. Ai meu Deus, vai morrer, ai meu Deus, vai morrer, ai meu Deus, vai morrer. Não precisa falar assim, ai meu Deus, vai morrer mesmo. Todos nós vamos morrer um dia. Então, vamos falar outras coisas. Mas para falar outras coisas, você tem que comer outras coisas. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, ó, a boca do homem fala daquilo que está em seu coração. Ou seja, aquilo que está no teu coração, mente, transborda pela tua boca. Por isso é que eu digo, eu sei o que você está pensando. Por quê? Porque se eu ouvir o que você está falando, eu posso analisar o que anda dominando a tua mente. Não é assim? Exatamente. Então, anote essa observação. Se você frequenta algum sistema religioso e está com medo, esse terror e esse pânico do Covid-19, do coronavírus, da dengue, da zika, da fome, da chikungunya, do câncer, de tudo isso aí, significa que você está ouvindo uma outra forma de doutrina que está te colocando em espírito de escravidão. Como lhe parece isso? Como dizem nossos irmãos hispânicos. Antídoto. Agora eu vou te dar o antídoto para a gente terminar. Quer dizer, o antídoto para qualquer coronavírus é água e sabão. O antídoto para o Covid-19, água, sabão. Pá, já te expliquei como é que funciona. Olha o antídoto da graça de Deus para você hoje. Efésios 5, verso 26. Diz assim: Cristo amou a igreja, né? É o contexto aqui, vem dizendo, Cristo amou a igreja. Aí diz, para santificá-la, não foi para destruí-la, não foi para fazê-la sofrer, foi para santificá-la, tendo-a purificado com o lavamento, a lavagem da água pela palavra. Mas quando a gente fala palavra, quando o apóstolo fala palavra, ele está falando a sua palavra, a palavra do Evangelho da graça. Não qualquer palavra, não filosofia. Isso não foi o que... O espírito de fé não é filosofia, muito pelo contrário. Você que lê um pouco, você sabe que a filosofia é lógica, não é espírito de fé. A fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem pecado, sem mancha, sem ruga, santa. Ou seja, eu quero me prender aqui no antídoto. Assim como a água e sabão lava e te protege, mata, destrói, desfaz o vírus do Covid-19, a palavra, lavando a tua mente, é preciso fazer uma lavagem mental mesmo, está sujo, tem que lavar, limpar, deixar bem cheirosinha essa mente.
Aí a palavra limpa você do espírito de escravidão. Eu comecei perguntando: de que espírito você é? E aqui eu chego ao final respondendo: você é do espírito de fé, tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito. Não é como me disse alguém, não é o espírito de fé que fulano falou, que o pastor disse, que a irmã falou, que o doutor falou, que os cientistas disseram. O espírito de fé, para ser gerado um espírito de fé em você, tem que ser de acordo com o que está escrito. Porque se não for gerado de acordo com o que está escrito, vai chegar uma hora que isso vai se destapar e vai se saber de que espírito você está comendo, dependendo da tua reação. E esses dias são muito especiais para mostrar de que espírito nós somos. Nós somos do espírito de escravidão ou do espírito de fé? Como é que eu vou lutar contra esse momento difícil que nós estamos vivendo? Eu vou lutar com as minhas armas ou eu vou lutar com as armas da fé de Efésios capítulo 5, capítulo 6? Julgue aí, pense aí. Então, assim como não é qualquer sabão nem qualquer álcool, não é qualquer palavra que pode limpar você, limpar a tua mente. Para santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra é comparada como uma água que limpa. E essa foi a palavra de hoje, aqui, do Ministério Reconciliados com Cristo em Casa, para toda essa excelente audiência que nós temos nos acompanhando. Eu quero que você fique com essa palavra durante essa semana, e na quinta-feira, às 10 horas da noite, nós estaremos no ar novamente, ministrando uma palavra de sabedoria para você. O Evangelho que estava oculto desde antes da fundação do mundo, para a nossa glória, para ser revelado agora, nesses dias que nós estamos vivendo. Nos sentimos privilegiados por fazermos parte desse governo que Deus estabeleceu na terra, ministrando uma palavra de sabedoria. Eu quero agradecer a toda a nossa audiência, você que nos acompanhou aqui pelo YouTube, muito agradecido pela tua audiência. Se você desejar fazer contato, é o nosso WhatsApp, 99104-8388. Se você desejar escrever um e-mail, é apostolopedrokelly@gmail.com. Agradecido uma vez mais a todos os semeadores nesse reino, declaro a multiplicação da semente na tua vida, declaro Deus no controle das tuas finanças nesses dias. Agradeço a você que tem mantido a fidelidade em semear, agradeço a todos vocês que têm mantido a sua responsabilidade para com Deus, e eu declaro que você esteja reinando em vida com esse conhecimento. Até quinta-feira, às 22 horas, com mais uma ministração de RCC em Casa. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.